Essa aqui é a Mirra e essa aqui é a Yara, a irmã dela. Hoje a gente está no nosso momento de enriquecimento ambiental. E nesse vídeo você vai acompanhar a gente em todo esse percurso e entender por que eu faço enriquecimento ambiental com esses animais e por que diabos eu tô aqui abraçado com uma onça pintada adulta. Ai. Não, você não vai pegar meu chapéu. Como você sabe, o enriquecimento ambiental é uma das partes mais importantes da vida desses animais que vivem em uma população de reprodução, população que está em cativeiro. São animais que não podem mais voltar para a natureza. Então, quando a gente faz tanques incríveis como esse aqui para eles nadarem, são os momentos mais incríveis para esses animais. Eles passam um dia nadando aqui. E com a Mirra e com a Yara não é diferente. Elas estão num recinto enorme que a gente vai ter que andar por tudo quanto é canto para primeiro encontrar elas para aí começar o nosso enriquecimento ambiental. Como dá pra ver, esse aqui é um mega recinto, um dos maiores recintos que a gente tem aqui no IOP. Recinto completamente natural, com vegetação nativa de cerrado, que é muito importante para esses caras. E bom, nosso desafio aqui vai ser encontrar essas duas onças. Elas podem estar em qualquer lugar desse recinto, então a gente vai ter que dar uma bela de uma caminhada, chamar elas e ver se elas aparecem. Como esse recinto aqui é gigantesco, a minha estratégia aqui vai ser a seguinte. Nós vamos subir aqui nessa plataforma de observação e vamos procurar essas onças aqui de cima primeiro. Você não tem medo de altura, né, Ricardo? Não. Tá bom. Só de onça. Olha só que massa. Esse recinto aqui ele é todo reforçado, um recinto completamente diferente. E ele é feito para os animais mais bravos, para os animais mais difíceis. Ele tem todas as estruturas para os animais não se machucarem, não quebrarem os dentes. Enfim, um recinto completamente diferente. E aqui, nessa parte aberta, a gente vai ter que procurar elas. Elas podem estar em literalmente qualquer lugar. Bora! Mirra! Eu tenho minhas dúvidas de que elas vão vir. Vamos entrar e procurar elas. Então é também um sol de meio-dia. Convencê-las de sair para andar vai ser difícil. Preparado, Ricardo? Não. Massa. Esse é o espírito. Seja bem-vindo à casa da Mirra e a Yara. Eu quero que elas falem isso pra mim. Elas vão falar isso pra você. Você não adianta. Nós temos um pequeno problema. Nessa demonstração de amor, a Mirra acabou tirando o meu microfone e caiu o ímã dele, que jamais encontraremos aqui nessa grama. Então, ai, não me morde não. São as mordidinhas de excitação, que é só com os dentinhos da frente, assim. São as mais doídas. Enfim, vamos lá. A gente não pode esquecer que as onças são literalmente mega gatos. Então o comportamento delas é o mesmo. Esse comportamento de ficar esfregando na gente, andando pra lá e pra cá, não deixar a gente caminhar, típico de gato. Bora! Yara! Vamos! Agora a gente tenta pra conversar, vamos encontrar a Yara. Ouve isso aqui, ó. Ouve essa vocalização dela. Isso aqui é o equivalente a um ronronar do seu gato. As onças-pintadas não ronronam, porque nenhum felino do grupo Pantera faz isso. Porque elas têm uma diferença anatômica para os outros gatos, para os gatos menores, que é um negocinho que se chama arco-ióide. O arco-ióide deles, que é um ossinho que fica aqui na garganta, é completamente diferente. E o delas não permite com que elas ronronem. Mas eles fazem esse equivalente, esse de onça, que significa eu te amo, basicamente. Assim como seu gato amassa pãozinho em você, isso aqui é o equivalente de uma onça pintada. Não, você tá muito pesado. Muito pesado. Vamos achar a Yara. Yara! Você tá vendo a mesma coisa que eu? Conseguem ver lá no fundo? Temos Yara vindo. Deu pra ver a diferença absurda na personalidade, sem nem ver a Yara. A Mirra já veio dar bom dia logo de cara. E lá vem a Yara, ressabiada que é. Ela com certeza está observando e ouvindo a gente desde o momento que a gente abriu aquele portão e pensando se vale a pena. Oi! E aí? Oi, coração. Como é que você tá? Como tá a minha ranzinza? Olha só o amor que essas duas são. Personalidade é um negócio muito curioso nesses animais, porque eles são exatamente igual a gente. Olha que amor. Tudo bem?
Quanto tempo? Como é que você tá? Uma coisa que muita gente ainda me pergunta é qual que é a diferença de uma onça preta para uma onça pintada. Será que são espécies diferentes? E a resposta tá em uma coisa muito interessante, num fato muito interessante. Igual eu te falei no começo do vídeo, essas duas são irmãs. Ou seja, elas nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, no mesmo momento. São da mesma ninhada. Então não, a onça pintada e a onça preta não são espécies diferentes. O que acontece é, a onça preta, na verdade, é uma espécie de mutação genética. Não é exatamente igual ao seu gato. Não exatamente. A onça preta é uma mutação genética, onde ela simplesmente tem mais melanina. Exatamente igual eu tenho um olho castanho, você pode ter um olho azul. Meu olho tem mais melanina que o seu. Ou a minha pele pode ser mais escura. É basicamente a mesma lógica. Né, turma? Esses momentos de interação são extremamente importantes para essas criaturinhas aqui. Igual eu te falei mais cedo, o enriquecimento ambiental é algo que muda a vida desses animais em cativeiro. Eles precisam de estímulos novos, de coisas diferentes. Quando elas eram mais novas, filhotinhas, eu saía para caminhar com elas praticamente todos os dias. Fazia uma bela de uma longa caminhada. Você que acompanha o canal, você já viu esses vídeos, estão todos aí postados. E quando elas estiverem na maturidade sexual, quando elas já estiverem aptas a reproduzir, elas vão ser juntadas com machos e vão formar belos casais reprodutivos, que vão continuar esse trabalho importantíssimo que elas mesmas fazem para a conservação da sua própria espécie. A conservação ex situ funciona mais ou menos assim. Se cai uma bomba atômica, se acontece qualquer coisa no hábitat natural desses animais, a gente ainda tem a espécie como espécie. Uma outra coisa que eu acho super legal sobre a onça-pintada, definitivamente não é que ela tá rasgando toda a minha calça por completo. Não vai me rasgar inteiro. É que eles mudam muito, mas muito mesmo, de acordo com o ambiente que ele tá, de acordo com o bioma. Aliás, quais são os biomas do Brasil? Lá em cima a gente tem a Amazônia, a gente tem o Cerrado, a Mata Atlântica bem aqui, o Pantanal aqui e os Pampas aqui. E a Caatinga lá em cima também, que é importantíssimo. E cada um desses ambientes é muito diferente mesmo. A gente tem que lembrar que o Brasil tem proporções continentais. E a onça-pintada da Amazônia, por exemplo, ela é uma das menores que a gente tem. E, Thiago, por que ela é menor? Eu achei que ela ia ser maior. Se a gente pensar numa mata fechada, a gente tem muito menos ambiente para andar, a gente precisa ser mais ágil, menor, passar no meio de árvores e cipós. Você que nunca foi no meio da Amazônia, você não tem ideia do quão fechado aquilo lá, do quão denso. Ou seja, se eu tiver uma onça gigantesca de 130 quilos, igual eu tenho no Pantanal, ai, não me morda, não me morda. Se a gente tiver uma onça de 130 quilos igual a gente tem no Pantanal, ela não vai estar bem adaptada para lá, porque as presas dela vão ser pequenas, ela vai comer cutia, vai comer porcos no mato, vai comer meu cotovelo igual ela está fazendo agora, enfim, presas menores, e a agilidade importa muito nesse momento. No Pantanal, uma das principais presas da onça-pintada é o jacaré. Então imagina só, a onça-pintada está lá em cima do barranco caminhando, ela vê um jacaré lá embaixo e fala, putz, esse aqui é meu almoço de hoje. Agora ela precisa pular na água, pegar um jacaré gigantesco, abater esse jacaré, que não é uma tarefa fácil. Os crocodilianos estão no mesmo formato há mais de 100 milhões de anos. Imagina só, se a natureza não mudou um ser por tanto tempo assim, significa que tem algo dando muito certo. E a onça-pintada vem aqui para falar que você tem fraqueza sim. E uma outra coisa muito legal da onça-pintada é o padrão de rosetas que ela tem. Cada pintinha dessa aqui é única da Mirra. Nenhuma outra onça-pintada no mundo vai repetir esse padrão aqui. Funciona exatamente igual à nossa impressão digital. Tá, mas me fala uma coisa, Thiago. Elas não me veem como alimento, certo? Zero. Não só elas. A onça-pintada não nos vê, nós seres humanos, como presa de jeito nenhum. Alguns fatores estão envolvidos nisso, mas uma prova é, a gente não tem nenhum caso de comedores de gente de onça-pintada. Assim como a gente tem com tigres, com leopardos, com leões mundo afora. Os grandes felinos do Velho Mundo veem a gente como presa. Isso é um fato. Já a onça-pintada não. Tá, mas isso também não isenta ela de um ataque ao humano, certo? Não, de maneira alguma. A pergunta que você me fez foi, ela me vê como presa? A resposta é não, ponto final. Mas em alguns casos a onça-pintada pode atacar sim. Ela não te ver como presa é diferente de onça-pintada ataca ou não ataca. Tá, mas então ela pode atacar. Sim, onça-pintada ataca, ponto final. Mas o negócio é como que isso acontece. A grande maioria dos casos que a gente tem de ataques, que são raríssimos aqui no Brasil e no mundo com essa espécie, esse dentão que ela já tá, esses ataques geralmente são defesas, na verdade. Em que momento pode acontecer um ataque? Se você está caminhando na mata
e por muito azar dá na frente de uma toca de uma onça-pintada, onde tem filhotinhos, e ela vai naturalmente defender esses filhotinhos, assim como uma galinha defende os seus filhotinhos. Só que a forma dela defender é muito diferente. Ela vai fazer de tudo para garantir que a genética dela continue ali. Outra forma é, se você dá muito azar de... Não, você não vai roubar meu chapéu. Se você dá muito azar de dar de frente com uma carcaça de uma onça-pintada. Se ela matou uma anta, se ela matou uma vaca e tá ali comendo e você chegar por acaso, isso é um problemão, porque ela de novo vai defender. Então repara que não são ataques, são literalmente defesas. Ela tá fazendo o que ela é programada para fazer e ela faria com qualquer outro animal, não é com a gente. Você tá mais tranquilo agora, Ricardo? Eu tô me acostumando com a ideia. Legal, isso é bom, é o primeiro passo. Você consegue ver aqui na língua dela? Olha que legal. Ela tem esses várias espígulas, esses vários espinhozinhos aqui que tornam a língua dela áspera, igual do seu gato, que ajuda ela a tirar todo o pedacinho de carne dos ossos. Olha que legal. Você é um ser humaninho evoluído. A natureza te fez perfeito. Olha só que legal. Com garras retráteis, dentes gigantescos. E uma coisa muito legal é a forma com que a onça-pintada bate as suas presas. A gente consegue ver aqui a força que ela tem, o tamanho dos músculos. Dentre todos os grandes felinos, a onça-pintada é que tem a mordida mais forte. Imagina só um tigre de 300 quilos, um monstro, e uma onça-pintada de 120, 130 quilos do Pantanal. A onça-pintada tem uma mordida mais forte, mesmo ela sendo menos da metade do tamanho de um tigre. Ela é um animal de emboscada, ela não corre atrás, igual um leopardo, por exemplo. Ela vai estar aqui sentadinha na sombra, esperando a anta passar bem aqui. Ela fica horas, ela é o sniper dos grandes gatos. Olha que interessante. Me movi muito pouco. Olha que interessante o comportamento dela. É. Aí, não me dê mordidinhas no incisivo. Isso aqui que ela fez agora foi igual uma cascavel balançando o chocalho, igual um cachorro latindo, igual um gato fazendo a mesma coisa. Isso aqui é só um chega pra lá, eu não te conheço. Não é um comportamento agressivo de maneira alguma, é literalmente um alerta, não se aproxime. Então a onça-pintada ela desenvolveu uma estratégia que funciona assim. Eles mordem na base da nuca, na base do crânio, com uma única mordida que tem como objetivo perfurar aquilo ali e quebrar. Assim, ela bate sua presa no momento, no local. Em algumas línguas indígenas, ela é conhecida como jaguaretê, ou o animal que mata em um pulo só, num bote só. Pare de me dar essas mordidas. Não me morde, não. Não, você não vai rasgar. Não, por favor. Modos. Não faça isso. Mas então, continuando. O contato com esses caras é importantíssimo. Igual você já aprendeu, eles são animais que não podem voltar para a natureza e eles cumprem esse papel importantíssimo de garantir essa espécie viva para sempre, numa população de segurança. Quanto mais tranquila, amigável e sem estresse for a vida deles, melhor, porque um animal estressado não se reproduz. Um animal que não está 100% saudável não reproduz. Que é o principal objetivo do nosso criador. Para de me morder, por favor. Ei. Se alguém algum dia te falar que dá pra você domesticar uma onça-pintada e controlar ela, essa pessoa não tá certa. São animais selvagens, são animais que fazem o que eles bem entenderem, quando eles bem entenderem. Ou seja, se ela não quisesse estar aqui, ela não estaria aqui, né? Mostra que tem uma relação, mostra que estamos ambos felizes de estarmos aqui. Oi, Yara. Bom dia. Como você tá? Como você tá? Enfim, é literalmente um gato. Agora nós vamos começar a voltar para casa, porque eu já tô todo rasgado. Tinha muito tempo que eu não fazia um vídeo nesse estilo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo e deixa aqui nos comentários a próxima coisa que você quer ver. Até o próximo vídeo.